Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez e trazemos para vocês uma pequena fala, uma pequena amostra do pensamento de Platão. Platão, como nós sabemos, era um dos grandes pensadores, aquele grande filósofo, o grande escritor do período grego antigo. Platão ele nasce por volta de 428, 427 e falece em 348 a 347 a.C. Não há uma data assim precisa, está entre essas duas que nós nos apresentamos. Seu nome de batismo era Aristócles e era chamado de Platão por conta do seu porte físico bastante avantajado. Era um camarada que tinha seus ombros largos e no grego isto significa Platão. Como disse, Platão ele nasce em Atenas, no período chamado período de Péricles, período onde a democracia estava bastante eloquente, bastante viva, muito forte. E Platão ele se dispõe, ele é um pensador, uma pessoa que tem a sua linhagem voltada para a política, a sua família é bastante participativa e ele é de família abastada também. Por isso, ele era um cidadão e os cidadãos eles tinham esse direito de participar da vida política, das decisões da cidade-estado. Pois bem, ele no seu desenvolver, na sua jornada filosófica, ele produz uma obra bastante importante, uma das mais importantes da sua carreira, chamada A República. Nesta obra, Platão ele apresenta a questão da justiça, a questão da vida política da cidade-estado. Ele apresenta o famoso mito da caverna. Ele vai dispor no diálogo, nos seus diálogos, a trazer as questões voltadas de como administrar a cidade, de como administrar o Estado. Platão ele tem um entendimento de que a cidade, o governante, ele não deve voltar-se para si, ou seja, o grande objetivo da política é o bem comum da cidade. Por isso, o objetivo central do político, do governante, também não pode deixar de ser a prática da justiça e o bem comum, o bem de todos, tá? Então, pessoal, nós vimos que Platão, nas suas obras, como já foi dito, uma das mais eloquentes do termo político é a República, mas também na obra O Político e nas leis, Platão também ele traz com bastante força essa questão da política. Ele entende que um Estado, um país, vamos dizer assim de forma mais contemporânea, que existem as formas de governar, as formas de governo. Ele entendia naquele momento, como até hoje isso é bastante forte, com algumas modificações, mas o princípio, a essência permanece a mesma. Que Platão ele vai dizer o seguinte: existe a forma de governo chamada de monarquia, com as suas formas de corrupções também. A monarquia, que é governada por que tem lá as suas formas de degeneração, mas também tem a sua forma de eloquência. Gente, as obras do Platão mais eloquentes no termo político, como já disse, além da República, nós temos as leis e temos o político, de onde Platão ele aborda a questão da política, a questão da vida na polis, a questão da vida do governante, de como se governa, das suas formas de governo. Ele traz a questão da monarquia, que é o governo de um só, traz a aristocracia, que é o governo de alguns, de uma elite chamada a elite dos melhores, e por último ele entende a questão da democracia, que seria o governo do povo, mas o Platão ele não é muito partidário da democracia, dessa forma de governo, que ele diz que a corrupção da democracia ela seria bastante triste, chegando ao ponto de se transformar numa grande anarquia ou num desgoverno.
Para isso, Platão também ele entende, tem o seu entendimento de que para a formação de uma cidade, isso você vai tratar lá na República, a formação de uma cidade ideal, da qual ele se propunha, né? De que também nessa cidade deveria ter a divisão de classes. Seria dividida em classe, uma classe econômica, que seria a classe dos produtores, dos artesãos, né? Que teria a incumbência de suprir as necessidades de alimentação, as necessidades de infraestrutura de uma nação, de uma cidade-estado, né? Em segundo lugar, teria também a classe dos militares, dos guardiães, aquelas pessoas que teriam a sua desenvoltura, teria ali como recurso, teria ali como virtude a disposição, a coragem para o confronto, para o enfrentamento, e teria como responsabilidade a segurança de todos, a segurança da nação, da cidade-estado. E por fim, teria os governantes, seria aquela classe, a classe que seria conduzida pela razão, no caso da primeira classe, a classe dos artesãos, a classe econômica, elas estariam conduzidas pela concupiscência. E a classe dos militares, a classe dos guardiões, estaria conduzidas pelas emoções, pelos apetites, pelas paixões. E a terceira classe, como eu já disse, a classe dos magistrados, que seria a classe que iria governar, que iria regida pela razão. Seria uma classe menos volumosa, uma classe com uma pequena quantidade de participantes. Essa classe ela teria uma educação bem maior, bem mais avolumada, né? Teria uma paideia bem mais eloquente, teria em torno aí de mais ou menos mais de 40 anos de estudo, e estaria disposto, seriam aqueles reservados para a governança e para a área da magistratura. Seriam os juízes, seriam essas pessoas que teriam a sua virtude, a sua arete baseada na razão. E como foi dito, a política, Platão, ela tem esse viés, o viés do todo, o viés do bem comum. Ou seja, o político teria que ser aquele que tenha uma disposição para atender quem? Atender a nação de uma forma geral. E nesta cidade ideal, Platão ele propõe que uma forma de sociedade socialista, onde quase todas as formas, quase toda a riqueza dessa suposta nação, ela seria dividida, ela seria usufruída pela maioria das pessoas, né? E cada um teria a sua disposição, as aptidões seriam totalmente aproveitadas, a educação entre meninos e meninas, homens e mulheres, seriam mais ou menos parecida, não teria tanta distinção, mas seria de uma forma mais igualitária, onde todos teriam direitos parecidos, né? E deveres também parecidos. As mulheres elas estariam no serviço militar, a educação das meninas para as artes também seria da mesma forma. Então seria uma nação assim, de forma socialista, vamos dizer nos dias de hoje de forma mais comunista, no termo da palavra, ou seja, de ser comum a todos e o bem para todos, ok? Até uma próxima e se inscreva, compartilhe o nosso trabalho e muito obrigado a todos.